Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva no YouTube. Aqui é o Nicolas, hoje estou com o Eric. Olá, Eric. Oi, Nicolas. Tudo bem? Ótimo. E você? Tudo ótimo, obrigado. Eric, que eu conheço porque ele também é youtuber do canal Eric's Tech. Então você faz tecnologia, carros, um pouco de tudo? Na verdade, muitos carros. Uns 80% por enquanto. Depois vocês verão outros vídeos sobre tecnologia, especialmente o que estou usando na cabeça. Isso aí são óculos com câmera, isso é engraçado. Mas enfim, então, esse Tesla é seu, pessoal, que você já tem há algum tempo. Faremos como nos vídeos em que trago inscritos. Aliás, se você quiser vir mostrar um carro, não hesite em deixar uma mensagem logo abaixo. Então, ó, vamos dar uma volta. Vou pegar a câmera e a gente vai descobrir. Porque a sua, pelo que eu vi, está bem equipada. E eu acho que você é um pouco fã da Tesla. Fazemos vídeos sobre carros usados e hoje vamos fazer algo interessante sobre o assunto. Quem patrocina o vídeo de hoje? Então eu dei uma personalizada, como você pode ver. Já de cara, externamente, eu coloquei um envelopamento nos arcos. Ok, mas então, só antes de começar, que carro é esse? É um Tesla modelo Y. Sim, Tesla modelo I propulsão que eu comprei em dezembro de 2022. Foi quando os preços estavam no auge, é assim mesmo. Quanto você pagou nele? Então, o preço de catálogo era abaixo de 50 mil, sabendo que na época ainda tinha 2 mil euros de bônus ecológico. E eu peguei a opção de engate, Certo. então 47 mil e alguma coisa, mais ou menos. Ok, então a pintura era original, a branca? Sim, de fábrica, branco perolado. E eu dei uma personalizada. Ok, então a única opção que você escolheu foi o engate. Porque normalmente, se não me engano, há 5 opções na Tesla. É engate, cor interior branco. Cor externa. As pinturas. Naquela época não existia o vermelho cereja nem o prata rápido. Além disso, o preto também era uma opção naquela época, se não me engano. E sabendo que era a cor vermelha, que era a mais cara, O vermelho é bem bonito, visto de vez em quando na rua. nos primeiros modelos o vermelho ele era bem chamativo. Agora, no Cherry, é um pouco mais escuro. Ok, parece um pouco vinho, né? E essa é a de bateria grande. Não, essa é a versão de entrada com tração traseira, Certo. que tem uma bateria de 60 kW. Ok. No começo, então, eram baterias CATL, e depois, como a produção foi transferida para Berlim, na Gigafactory de Berlim, eles colocaram baterias BIAT de Blade, Certo. Ok, interessante. e então, aparentemente, as BYD seguram melhor a carga, recebem mais potência e têm uma curva de carregamento mais estável. Então, eu não pude comparar. E a BYD me parece que já faz muito tempo que eles também são fornecedores de baterias para a Tesla. E a BYD, não sei se vocês já ouviram falar muito, mas eles estão começando a fazer bastante barulho. Na China, é um dos maiores produtores e acho que eles passaram a Tesla em carros elétricos nos últimos meses. Acredito que quando eles chegarem na França, de fato, isso vai gerar certo impacto. E pode ser prejudicial. Porque eles têm produtos bem razoáveis e também com preços bastante acessíveis. Razoável. Considerando o custo-benefício, não é ruim. No momento da gravação do vídeo, eles anunciaram o Dolphin Surf. Sim, anteontem eles fizeram alguns testes. Eu não fui convidado pela OID, para ser sincero. Eu deveria ter ido para a China com eles, mas não fui. Talvez numa próxima vez, vamos ver se tentamos. Eu já tinha testado o Seal no canal. Sim, concorrente do modelo 3. Exatamente, porque o objetivo deles também é concorrer com a Tesla. Então essa Tesla, essa foi a primeira versão. Me parece que agora elas estão bem mais baratas, as versões propulsão, com baterias pequenas. Estamos em 44 e alguma coisa. Está abaixo dos 46 mil, abaixo dos 47 mil. Ok. Além disso, não, tudo que é bônus mudou de novo este ano. Depende da sua renda. Então é entre 2 mil e não lembro quanto mais. Então é um pouco complicado. Então não, a Ryanair está sempre abaixo dos 47 mil na Tesla para o modelo de entrada. Lembre-se que a bateria pequena é apenas com tração traseira. Também existe a opção com bateria grande e tração traseira. E a versão com bateria grande, tração nas 4 rodas e dual motor. E na versão Performance? E também na versão Performance, que eu nunca testei. Testei o Model 3 Performance, foi bem legal. Na versão antiga ou na nova versão? Na versão antiga, eu nem cheguei a testar a nova em Performance, e é bem legal. Também fizemos a nova no canal, também com o Tesla Model Y. Vamos ver justamente quais eram as diferenças. E não deixem de assistir para quem tiver interesse. Então, com a grande faixa na frente, que mudou um pouco o estilo, porque essa aí a gente já conhece um pouco. Parecia com o Model 3, mas não é ruim. Ok, um Model Y 2022.
as primeiras de todas. Além disso, né, ela veio da Gigafactory de Xangai, que na verdade, assim como a Gigafactory de Berlim na época, não estava terminada. Eles eram importados da China. Ok, interessante. E o que te fez escolher uma Tesla? Por que Tesla e por que o modelo X? Por que Tesla? Bom, primeiro, eu já tinha um modelo 3 antes desse, que eu tinha desde maio de 2021, que eu troquei por um modelo 3. Eu tinha o Model 3, que troquei pelo Model Y. O Model 3 é a versão de entrada com tração traseira. Me arrependo um pouco quanto ao desempenho, pois o outro fazia de 0 a 100 em 5 ou 6 segundos. Agora estamos em 6 segundos e 9. Um pouco mais de um segundo, isso faz realmente diferença? Ah, faz sim. Ok. Principalmente em uma elétrica, isso é muito perceptível. Você que já experimentou motos elétricas também, já é perceptível a diferença entre uma moto a combustão e uma elétrica, mas entre duas motos a combustão com 1 segundo de diferença, dá para sentir? Com duas elétricas, deve fazer uma grande diferença. Ok, vamos ver. Mas para a maioria das pessoas, isso já é muito forte. Se você vende um carro a diesel, não tem comparação, é realmente muito bom. O torque disponível desde os primeiros giros da roda, isso é o que eu adoro em um elétrico. E então por que esse Model Y? Por quê? Bem, na época eu comparo com aquela época, afinal esses são os motivos que me levaram a escolher uma Tesla. Porque já naquela época, né, a rede de recarga ainda era limitada e a gente tinha aquela ansiedade sobre a autonomia. Então, para um modelo 3 anunciado com 435 km, procedimento mundial harmonizado para testes de veículos leves, ainda era necessário encontrar soluções para recarregar, o que me trazia certo conforto. Sabe, ter a rede de recarga que acompanha. E depois é a relação entre equipamentos, serviços e preço. Porque é quase imbatível, Tesla. Eles são os únicos que te oferecem isso, eu acho. Algumas tinham os faróis matriciais que não estavam ativados de fábrica e depois receberam uma atualização. Isso já estava equipado em dezembro de 2022, mas não ativado. Você sabia que já havia faróis matriciais dentro? No começo, né, eu não sabia. Eu suspeitava, porque você tem a função Light Show, que toca música e coisas do tipo. Com as luzes, o nome Tesla ela aparece se você projetar em uma parede. E isso já fazia isso desde o começo? Já fazia isso, sim. Então você já suspeitava que era possível ter matriciais? Sinceramente, eu já desconfiava um pouco. E a verdade é que existem faróis matriciais. De fábrica, temos bancos aquecidos em toda a parte do carro, temos ar-condicionado, câmeras ao redor e um sistema de som muito bom. Câmera, vou te corrigir um pouco porque não tem em toda parte. Não tem na frente. Não tem para estacionamento? Sim, o que mais tem aqui que não encontramos em outros carros? Teto de vidro, teto de vidro. E sim, que é de série, na verdade, porque na maioria dos casos é opcional. Ele não abre, mas tem o teto panorâmico de vidro. É verdade que quando a Tesla chegou, a gente pensou, caramba, eles fizeram uma coisa incrível mesmo. Lembro do contexto da época, o modelo 3. Paguei 37 mil e pouco. Ok, você tinha comprado 37 mil. Então, por 5 segundos e 6, uma autonomia dessas, tanto equipamento assim, você vai ver isso só nas Premium. É no mínimo 50 mil, né? Com certeza, faz uma grande diferença. E mesmo para um carro elétrico de outras marcas, é muito mais caro. Na época, sim, era ainda mais caro. Ok, interessante. E então por que Segway? Porque com 2 filhos é bem mais espaçoso, mais prático para o porta-malas. Vou te mostrar, porque no modelo 3 é só um porta-malas, digamos assim, mas que já oferece uma boa capacidade de carga. Mas aqui a gente sobe ainda mais um nível. Vem cá, vamos ver o porta-malas diretamente, isso vai nos dar uma boa ideia. E aqui, justamente, dá para ver bem o biton que você fez ali nos pilares e então esse porta-malas elétrico. Porta-malas elétrico, mas às vezes em outros veículos isso é opcional. Exatamente, e realmente tem um porta-malas bem grande. Bem aqui, porque depois você pode tirar o assoalho. Ainda dá para colocar uma mala de cabine, uma mochila de 60 litros. E claramente, e ainda, mesmo no fundo, ainda tem espaço, né? Você pode colocar cabos de carregamento. Pelo menos isso evita de misturar de novo. Temos compartimentos de armazenamento dos dois lados, como pode ser visto aqui. Olha, eu admito que em termos de porta-malas, acho que tem pouquíssimos carros que oferecem tanto volume e que são tão generosos assim. Então, além disso, se você tirar a tampa, ali dá para colocar um pouco mais de coisa, tá vendo? Sim, com certeza. Então não, é bem prático mesmo. E aí, no seu carro, a tampa cabe atrás dos bancos? Não dá nas antigas. No novo, e isso, achei isso muito legal no novo e na tampa. Além disso, ela é magnética na França e sai facilmente, é bem bonita. Você mencionou que é um modelo de 2022. Tem filhos? Ela ainda parece estar em bom estado? Então sim, na verdade, eu não ando muito com ela.
Talvez seus filhos também sejam muito comportados. Sim, ou então eu sou de um pai tirânico, né? Mas eu tomo cuidado com o interior e tudo está em bom estado, sabe? Então, aqui vejo algumas pequenas personalizações que não são vistas nos modelos mais padrão. Porque ali eu vi o pequeno aerofólio na traseira. Isso normalmente é um acessório que a gente encontra nas versões performance. Esse é o verdadeiro da performance? Você encontra isso no AliExpress Ok. e, como você pode ver, tem uma pequena faixa luminosa com uma pequena animação de luz. Sim, então a faixa que acende e tudo mais, sendo que isso a gente não costuma ver. Não, isso é um acessório que eu instalei. Ah, sim, então você adicionou por cima essa parte aqui e também ali, nos faróis, porque originalmente o farol é só isso, sem essa parte e sem a parte central. Sim, na verdade é um kit completo, onde eu troquei todos os faróis junto com a faixa no carro. Ok, isso é estiloso, esses detalhes meio tecnológicos. Sim, eu gosto muito disso. Tem gente que diz que parece coisa da Audi, então. É verdade que lembra um pouco, né, com a faixa de luz, mas na real tem estilo. Sim, olha, eu gosto. Confesso que também gosto, é estiloso. Então você mudou. É fácil de fazer ou substituir. Então, eu fiz um vídeo sobre isso justamente. Eu levei uma boa parte da manhã sozinho. Com 2 pessoas é mais fácil porque dá para segurar peças, facilitando o trabalho. Mas leva pelo menos 3 horas. Concordo que fica estiloso e deixa o carro muito mais moderno comparado à versão padrão. Como vemos cada vez mais delas nas ruas, pensei que seria difícil me destacar. Ok, então, uma pequena personalização aqui, o pequeno aerofólio. Quanto custa um aerofólio desses? No preço mais caro, você vai gastar mais de 200 euros. Ok. Assemelha-se ao modelo de desempenho, onde você gastará algumas dezenas de euros. Então é realmente fibra de carbono de verdade ou não? Não. É plástico, imitação de carbono. Ok, mas é verdade que a gente tem bastante acessório para Tesla. Você tem outros acessórios também? Depois coloquei capas nos retrovisores externos. Ok. Estilo fibra de carbono, parecido com o aerofólio. Sim, Eu sei que alguns também fazem as gaiolas das câmeras aqui em fibra de carbono. eu acho meio brega quem coloca coisas com aerofólios. Enfim, coisas assim. Não, mas é só a capinha, sem. Sim, é verdade. Também há modelos mais discretos, apenas com uma capinha de carbono cobrindo a câmera. Mas é verdade que depois, acessórios com exagero de coisas ficam um pouco demais. Entre isso e também aquelas pessoas que colam coisas com tipo uns... Você sabe que eu vi isso, eu peguei um Uber, ele colou umas alças aqui, na verdade que eles colam aqui onde eu posso colocar minhas mãos. É basicamente isso. Então, isso se move assim. Na verdade, você pode puxar e abrir assim. Sim, isso também existe. Eu vi o Uber que me buscou anteontem. Ele tinha um Tesla. Achei engraçado, pois geralmente os clientes não estão acostumados com esse carro. Porque tem que pegar o jeito, tem que saber que precisa colocar o polegar ali. Com certeza não é a coisa mais prática, porque você vê, normalmente você abre uma porta assim ou assim, mas ali tem que fazer assim assim. E essa técnica aí não é muito prática, não é fácil, mas é bonita. Depois o que eu coloquei? As calotas. Ok, isso são calotas? Sim, são calotas, na verdade, nas Tesla de fábrica, são calotas. Na verdade, as rodas da Tesla, a calota não cobre a borda da roda. Então, se você prestar atenção da próxima vez, quando vir uma Tesla, especialmente os motoristas ou outras pessoas, toda a borda está danificada. Já vi várias vezes Teslas com as 4 rodas com a borda toda danificada. Eles não sabem dirigir. Além disso, a Tesla não faz curvas muito bem. Ah, beleza. A gente vai ver isso daqui a pouco durante o teste e também no tour pelo carro. Bom, a dianteira a gente já conhece, então temos os faróis matriciais, como você disse, e até um porta-malas dianteiro que é bem espaçoso. O Frank, exatamente, uma contração entre trunk e front. É, isso mesmo, exatamente. Como você fez para abrir isso? Puxando a porta? Sim, adicionei um acessório para fazer isso. E então aqui, de fato, você pode colocar mais uma mala de mão. É verdade. E aí você coloca seus cabos aqui. O bom é que evita sujar o porta-malas, pois o carpete é alto e, se chover, temos um compartimento de plástico. Isso é realmente um diferencial em todos os carros. E normalmente você tem aquele dispositivo anti-sequestro por aqui. Então se uma criança for sequestrada, tem o botãozinho para... Se alguém estiver no porta-malas, pode apertar aqui. Está sempre aceso para que a pessoa possa sair. Certo. Então, se for preciso preencher o reservatório do limpador de para-brisa, é aqui no Model Ease. É só isso que tem na Tesla. Na verdade, é a simplicidade. Em termos de revisão, o que você faz? A Tesla não recomenda revisão, então eu não fiz nenhuma. Desde 2022 ela nunca foi para a Tesla? Não.
Ok, sem revisão, sem troca de óleo, isso é legal. Sinceramente. Você não se preocupa com correia dentada pra trocar ou qualquer coisa assim, né? Não, de jeito nenhum. Não tem turbo para quebrar o volante do motor que... Aliás, então, já que estamos falando de revisão e tal, sobre confiabilidade, como é para você? Você já teve algum problema? Por exemplo, eu sei que nos Tesla Modelo 3 havia problemas com os braços dianteiros, com o triângulo dianteiro. Sim, mas isso ainda acontece. Ainda é o caso? Depois de algumas dezenas de milhares de quilômetros, é preciso trocar as hastes. Você já precisou fazer isso nesse aqui ou não? Não, porque eu só tenho 22 mil quilômetros. Ok. Então não, por enquanto. Ok, e então, nenhum problema até agora? Tudo estava funcionando bem? Tudo estava funcionando bem, sim. E posso te dizer que já instalei muitos acessórios para te afirmar que não tenho nenhum problema. E a Tesla aceita que você coloque esses acessórios assim? A garantia continua valendo se você colocar acessórios? Então, no começo, a Tesla não era muito favorável, mas eles acabaram cedendo porque perceberam que isso também era vantajoso para eles. Exatamente, que tenha pessoas comprando Teslas. E como eles decidiram ter um interior bem minimalista, você não tem escolha a não ser equipar com acessórios adicionais. Então, como testemunho, tinha um amigo jornalista, que também tem um Tesla, que levou o carro na Tesla enquanto ainda tinha uma tela atrás do volante. Eles não cobraram nada a mais, porque aparentemente cobravam pela mão de obra extra, etc. Nesse caso, foi coberto pela garantia sem problemas. Enquanto não for do lado técnico, eu acho não deve ter problema. Ok, então, ótimo. Temos rodas aro 19, temos pneus bons. Para você, em termos de chassi, é um bom carro? Então, como é um veículo utilitário do esportivo, tá bom? E é confortável? Não. Não? Prefiro te dizer não. Certo, vamos verificar isso no caminho. Mas o que era mais importante era isso, é ter o seu feedback como usuário desse carro. E o visual, o que você acha? Desde que o novo saiu, é verdade que ela ficou um pouco ultrapassada, eu acho. Não sei o que você achou. É verdade que o novo traz algo realmente mais moderno, né? Um pouco mais futurista. Sim, eu gosto dessa. Ela não parece tão ultrapassada, mas é verdade que fica um pouco envelhecida, já que o novo é muito mais moderno. Sim, e cada vez mais deles estão na região de Paris. Se você tivesse que comprar um carro usado hoje, teria escolhido esse modelo? Muito boa pergunta. Então, para trocar de veículo, é complicado escolher outra coisa que não seja Tesla. Ok. Usado, eu acho que sim. Você escolheria a mesma configuração, bateria pequena, tração traseira, ou pegaria outra coisa? Eu teria escolhido a tração traseira, grande autonomia. Ok, às vezes você se sente um pouco limitado. Não, então, não é pela autonomia, porque quanto à autonomia eu não rodo muito, então não é um problema. É mais pelas performances, porque a grande autonomia, a propulsão faz de 0 a 100 em 5 segundos e 9 décimos. Então você ganha 1 segundo nessa aqui. Ok, isso faz diferença mesmo. E quanto vale mais ou menos usada, você está olhando agora? Usada? Sim, está abaixo dos 35, eu acho. Ok, então é para um modelo como esse, como este aqui. Ok. E você, então? Você recomendaria? Sinceramente, sim, é um bom carro familiar. Claro que não é super confortável, mas tem um espaço interno muito, muito bom. Você pode carregar malas, coisas, sinceramente. Até mesmo a versão de entrada já é suficiente em termos de desempenho. 6 segundos e 9. 6 segundos e 9 é tempo de um pequeno Gran Turismo Injection. Um Mazda MX 5 de 160 cavalos faria algo similar. E mesmo assim é uma coisinha bem legal, né? Mas é esse lado bem ágil que eu curto. Ok, bom, vamos ver isso. O lance é que agora a gente vai entrar, vamos dar uma voltinha. Conversar sobre as características dele enquanto dirigimos pode ser bem interessante. Vamos lá, bora. Beleza, vamos lá. Então, com esse Model Eco, a gente vai dar uma voltinha. Então, eu vejo que até por dentro você tem alguns acessórios. Vejo o porta-copos aqui com um pouco de borracha. Ali eu vi o parasol em duas partes. Ok, então você pode prender na frente e atrás, parece legal. Ok, porque é verdade que a gente não tem escolha a não ser ter o teto de vidro. Assim que tem um pouco de sol, mesmo com apenas 15 graus lá fora, a gente deixou ela no sol.
enquanto a gente estava gravando lá fora, mas está quente aqui dentro. A temperatura sobe rapidamente, apesar do tratamento contra a ultravioleta e outros. Aqui dentro está mais de 20 graus. Colocamos o ar-condicionado e eu sinto que está até mais quente que isso. Com certeza, a gente não precisa dos bancos aquecidos. Não. O que mais você tem de acessórios internos aí, como aquele suporte de celular que colocou? Sim, o suportezinho aqui, uma tela. Você tem até uma tela ali que normalmente a gente não tem. Na Tesla, muitos reclamam da falta de uma tela atrás do volante, mas aqui você tem as informações necessárias, incluindo o sistema de posicionamento global. Compatível CarPlay Android Auto. Muito bom. Aqui eu tenho o meu CarPlay ou uma interface clássica que encontramos em um veículo. Ah, assim, realmente isso é legal. E então isso funciona depois com os comandos no volante. Sim, funciona. Olha aqui, eu alterno entre o CarPlay e a interface do veículo. Eu poderia até controlar e navegar, na verdade. Ok, realmente isso é um diferencial, porque eu não gosto muito de olhar minha velocidade aqui. Quando você está assim, você é obrigado a virar a cabeça, de verdade. E até mesmo o sistema de posicionamento global, então, o sistema de posicionamento global. Estamos acostumados com telas centrais, essa é enorme, mas ter uma telinha aqui ainda é um diferencial, na minha opinião. É mais prático. Também vejo o pequeno acessório para esconder a câmera. Sim, então, isso eu não faço mais. Porque, na verdade, com uma atualização da tela, você não precisa mais de... Na verdade, você não tem um volante capacitivo para o piloto automático. Antes era necessário fazer isso um pouco para mostrar que as mãos estavam no volante, mas agora ele se baseia na câmera. É só colocar as mãos no volante e ele sabe que você está segurando. Ou você não recebe mais o alerta, coloque as mãos no volante novamente. Agora você não recebe mais punição se não estiver com as mãos no volante. Isso, eles flexibilizaram um pouco. Ok, eu sei que isso era a coisa que mais me irritava na Tesla. Quando você dirige, ele pune como se você fosse uma criança de 5 anos, o que me irritava um pouco, confesso. Mas eu nunca fui punido. Eu sou punido toda vez porque não tenho a técnica. Ou na verdade não é como não é capacitivo, tem que forçar um pouco. Eu, muitas vezes, costumo só deixar a mão sem forçar e eu faço... Ele não detecta. Tem que realmente dar um pequeno toque, um toque leve para dizer que... É uma técnica que se aprende, sabe? Quando a gente é proprietário, acaba pegando o jeito. Ok, bom, vamos dar meia volta. Na sua opinião, ela está realmente fazendo a meia volta agora? Teoricamente, sim, está bem largo aqui. Teoricamente, não vai passar. De fato, assim, agora que eu tenho um Twingo, ele faz curvas muito melhor. Pessoal, temos as câmeras na traseira. Você tem a distância com os sensores? Ele mostra em centímetros. Não, pois eles removeram os sensores ultrassônicos. Ok. Então, na verdade, demonstração, a gente vai bater no container de lixo. Não, ok. Antes mostrava as distâncias, mas agora não mais. Não? Ok, eu sei que algumas fazem isso. As antigas, com os sensores de estacionamento. Ok. E eu vi que até a nova, né, agora, tem uma câmera na frente, um pequeno extra, justamente para estacionar. Era isso que faltava. Ok. Pronto, você pode ir para a esquerda e lá no final, quando não der mais, siga reto para a esquerda. Realmente dá para sentir que está um pouco firme. Tá vendo? Acho que essa era uma das maiores reclamações dos clientes, é a suspensão. E até dos passageiros de trás, porque atrás, se eu não me engano, é meio duro. Eu que pego bastante até de Uber, às vezes dá umas batidas. E tem cada vez mais motoristas que estão escolhendo Tesla justamente por esse lado elétrico. Sem manutenção, como você disse, você não fez nenhuma manutenção, nada mesmo, não se preocupa com nada. Você só precisa recarregar. E quanto à autonomia, como é para você com esse modelo? Então, como eu não ando muito, mais uma vez, eu recarrego uma vez por semana, mas depende, sabe? Porque a gente faz bastante teste aqui na região de Paris. Eu pego os veículos de imprensa, deixo ela como veículo de imprensa e ando com o carro que estou testando. Agora, por exemplo, né, eu deixo a bateria descarregar até uns 50%. Ok. Em uma semana, e caso contrário na estrada, tudo depende de como você dirige. Mais uma vez, a técnica dos elétricos é realmente não andar a 130 para ter uma melhor autonomia. Então, para mim, o ponto ideal deveria ser 120. 115, 120 é um bom ponto ideal para pular, na verdade, uma etapa de recarga. Ok, isso já prolonga bastante. Costumo dizer nos vídeos que se andarmos a 110 em vez de 130, isso já faz uma enorme diferença.
Eu faço isso com um carro, inclusive em relação ao barulho do vento e outras coisas. Foi na Espanha há alguns dias, entre 120 e 130, em relação ao barulho do vento. Fazia uma grande diferença no conforto. Também não é a mesma coisa. Depois, nesses carros a gente ainda tem vidro laminado nas janelas. É bem grosso, até o para-brisa é grosso, o teto de vidro também é bem grosso e, sinceramente, Eu acho que esse é um dos carros elétricos mais bem isolados acusticamente, apesar do novo ainda ser superior. é verdade que o novo eu também percebi que está um passo acima, até no acabamento em vários aspectos. Admito que sou fã do conforto dos carros elétricos. E você, conseguiria voltar para uma combustão agora? Não, complicado, muito complicado depois que você experimenta o silêncio. É complicado. E até mesmo em relação ao motor, não é a mesma coisa. Gosto quando é realmente responsivo, você aperta e ele já anda. Nos motores, a combustão tem um pequeno tempo de latência e depois você precisa de motores grandes para conseguir essa equivalência de reatividade. Mesmo tendo uma Lamborghini, às vezes ela não está na marcha certa e nada vai acontecer, sabe? Enquanto aqui, se você apertar a minha demonstração rápida, pronto, é bem instantâneo. É instantâneo. Na Tesla ainda é no modo padrão, é como se você estivesse no modo esporte no nosso carro. Então você também tem vários modos. Nessa aí sim, você tem o modo conforto e o modo padrão. Então o conforto ele tem uma aceleração que é muito mais linear, menos brusca, dinâmica. Por outro lado, isso vai ser um pouco tendencioso porque eu coloquei um acessório que simula o kickdown, na verdade. Ok. Então pisar fundo é como estar no modo padrão, Certo, ok. mas você vê, se eu aperto é muito linear, se eu volto para o modo padrão e coloco a mesma pressão, É como os modos econômico e esportivo. Entendi. Então você colocou um acessório que simula o kickdown. Esse acessório é um software ou algo físico? é físico, mas vem com um aplicativo. Na verdade, você pode configurar bastante coisa. Então esse é o famoso Sexy Buttons, onde você tem uma caixinha chamada de comandante, que você conecta à Tesla. E depois eu tenho 4 botões aos quais atribuir funções, então coloquei um de cada lado do volante. Ok, você tem um negocinho. Coloquei 2 aqui, aqui e aqui. Ok. Então coloquei seta para a esquerda, seta para a direita. De acordo. Só o botão, eu aperto, tá vendo? Isso vai acionar a seta. Em vez da alavanca. Ok, isso é bom. Para os novos Model 3, que não tem mais alavanca. De fato, com os botões no volante, que é muito estranho. Além disso, eu coloquei funções para aumentar ou diminuir a velocidade quando eu uso o controle de cruzeiro. Esses 2 botões aqui para abrir o porta-luvas, coisas assim, abrir o compartimento de carregamento, etc. Você pode configurar até 3 ações por botão. Um toque curto, 2 toques ou um toque longo. Ótimo. Além disso, eu instalei o aplicativo aqui. Ok. Você pode ter outros botões virtuais também. Estiloso. Eu não fazia ideia de que era possível fazer isso. Essa empresa também realiza os comandos. Para o modelo 3, o novo, que não tem comando, eles também fazem um botão. É como no Tiguan, então, um pequeno botão giratório que pode colocar o ar-condicionado. Você pode configurar várias coisas. Então são esses 3 acessórios que essa empresa faz, que melhoram justamente a experiência do usuário da sua Tesla. É verdade que não é bobo, pois no começo podemos ficar um pouco confusos sem necessariamente ter os atalhos que queremos. Depois a gente se acostuma. Mas tirando isso, Tesla, tudo está nessa tela, o resto não existe. Esse é um pouco o outro lado da moeda, desse lado minimalista da Tesla, na verdade. Além disso, a alavanca de câmbio está à direita do volante, mas agora na tela. Você desliza para frente ou para trás para engatar as marchas. Então eu não gostei tanto disso. A gente até se acostuma, mas prefiro algo físico, pelo menos para as marchas, porque quem conhece automóveis há mais tempo, como eu, sempre teve uma alavanca de câmbio. Depois passou a ser algo automático. O fato de apenas deslizarmos o dedo na tela para avançar ou recuar ainda me incomoda, confesso. Eu estou acostumado com os comandos, seria um pouco complicado. Imagino, ok. E o que é legal é que se você não está acostumado, você também pode atribuir a cada botão, cada posição do câmbio, no modo estacionamento, neutro, D ou R.
Você pode configurar assim. Ok, e você, o que acha desse interior minimalista? Mesmo assim, você adicionou bastante coisa. É? Por isso que eu adicionei algumas coisas, porque realmente faltava uma tela na frente, atrás do volante, e também o CarPlay. É fato que a falta do CarPlay nos Tesla é bem sentida. Pra mim, pra ter o Waze, porque eu tento usar o Waze pra tentar manter minha carteira de motorista. Na região de Paris é prático. Depois dos acabamentos, sabe? Tem muita gente que reclamava dos acabamentos e tal. Eu não acho isso absurdo, sabe? A menos que você realmente olhe os detalhes e o acabamento, acho que envelhece bem. Sim, mas isso ocorria principalmente nos primeiros modelos Tesla fabricados nos Estados Unidos da América. Era menos qualitativo em termos de montagem, era menos rigoroso, mas desde que eles começaram a produzir Teslas em Xangai, é completamente diferente. Entendi. Seja em termos de montagem, eles também aprimoraram o isolamento acústico e outros aspectos, tornando-o incomparável com as produções americanas. Você tem o pequeno carregador duplo aqui e por indução. O que mais tem de específico nesse aqui? O que eu também gosto é disso aqui, esse detalhezinho aqui, né? Igual nas capas de iPad. É. Os carros da Tesla têm faróis magnéticos que acendem, o que sempre achei legal. Você já conhecia isso na Tesla? Não sabia que a Tesla fazia isso, mas muitos fazem. É prático quando tentamos de lado. Por outro lado, a vantagem é que ele é apenas magnético. É magnético, evitando que o clipe quebre com o tempo. Exatamente, porque muitas vezes você está lá, crack. Ou quando você coloca de novo, crack. Isso, são todos os pequenos truques. Dá pra ver quem é esperto. Além disso, só faltaria o guarda-chuva. Na porta é como a Rolls-Royce ou a Skoda, o real diferencial. Com certeza, quem dos fãs da Tesla faria isso, ter um guarda-chuva da marca? É, mas não é muito a filosofia da Tesla. Já que tudo é minimalista, a gente procura o que pode tirar. Mas você colocaria um guarda-chuva super minimalista, com design e tudo, em forma de lança-foguete. Seria estiloso, vou mandar um tweet para Elon Musk. Quer dizer, agora não é mais um tweet, é um X. Ok, não, mas sinceramente estamos bem até agora, não ouvimos o que está acontecendo lá fora. Não, está muito silencioso. Adoro. Super insonorizado, confesso que isso é um diferencial lá em cima. Isso evita que o sol bata direto na cara. Principalmente quando faz uns 30, 35 graus. Na verdade, irradia calor. Não são tanto os raios ultravioleta na real. É que você sente o calor batendo na sua cabeça. E que o vidro está quente, no final das contas. É. É verdade que irradia um pouco como um radiador? Dá para sentir em viagens longas. Esse pequeno parasol deve ser bem útil. É, pra frente, eu gosto bastante. Atrás, como as crianças ficam atrás. E o vidro é um pouco mais recuado. Não incomoda? De fato, há bastante espaço na parte traseira, que não foi mostrada. Talvez a gente mostre um pouco no final. É muito espaçoso. O grande diferencial dos Tesla é o assoalho totalmente plano na parte de trás, com muito espaço e 2 encaixes para a cadeirinha de bebê. Sim. Tem um terceiro aqui. Acho que não. Não me parece. E nada de 10 no fixo aqui, ok? Então 2 assentos de bebê, se quiserem. Grandes bolsas nas portas. Sinceramente, eu acho que os Teslas são legais, até porque já testei o modelo 3 com um amigo. Uma performance. Na verdade, é simples. Funciona bem. Você já teve algum bug? Às vezes na tela, ou outros assim, porque poderíamos pensar que é uma tela enorme. Não, isso nunca aconteceu comigo. Nunca tive problema, nem eletrônico, nem técnico, nem de informática. Não, sinceramente te digo que pela quantidade de acessórios que instalei, retirei, etc., eu não tive problema. Não, eu não tive nenhum problema nesse aspecto, sinceramente. Olha, eu que testo muitos carros, vejo bugs com frequência. Carros com sistemas que demoram um pouco, telas que não ligam, às vezes é preciso reiniciar, etc. Você não está falando do C3? É só um exemplo. Mas enfim, tem muitas vezes, tem muitos carros, justamente acontecem bugs, então aí não, nunca. Sinceramente, não. Bem legal. Acabei de receber uma atualização, não, sem bugs. Para receber as atualizações gratuitamente, o processo é automático. Gratuito. Eles te enviam pelo menos uma por mês. Você tem atualizações menores ou tem correções onde você nem sabe direito o que é essa correção. Depois tem umas um pouco maiores onde você vai ver algumas funcionalidades novas e tudo mais. Ok. Aliás, é principalmente na época do Natal que você tem grandes atualizações. Eles adicionam coisas, ativam os faróis matriciais e tudo mais, né? Sinceramente.
Presente de Natal. Faróis matriciais que podem custar de 1.500 a 2.000 euros em algumas marcas. E, sinceramente, depois de ter experimentado, não consigo mais ficar sem eles. Eles funcionam bem, apesar de algumas marcas ofuscarem as pessoas. Há um certo atraso. Nunca testei os faróis matriciais da Tesla. Funciona super bem. Ok. Nunca vi isso. Na que eu tinha visto também era bem legal. Era em um Audi S5 Avante, funcionava super bem. Na Tesla é praticamente igual. Ok. Ele desvia os carros para você, iluminando os lados e até para os outros. É verdade que isso é legal. Você sabe quantos pontos tem no efeito matriculado? Ah, não, Não tive essa informação. Eu também não. eu também não procurei. Impressionante. Se quiser, te passo umas dicas. Seria incrível experimentar uma Mercedes com o Digital Light, que é um nível acima. Para mim, Mercedes é o topo. Para mim, continua sendo a melhor iluminação noturna que já experimentei. 1.300.000 pontos por farol. E eu testei, sinceramente, testei tudo seguindo um carro à noite. Na verdade, ele desvia da placa, não ofusca acima do porta-malas. Eu tentei fazer umas freadas, umas coisas onde o carro afunda e tudo fica estável. Como se você tivesse colocado um Ronin, um estabilizador, que estabiliza a luz ao redor do carro da frente. Achei isso incrível. E até nas curvas, se eu brincar de ir para a esquerda e direita, bem rápido. Acompanhava, era uma reatividade incrível. E aí eu fiquei impressionado, porque com o farol alto ligado nas placas, normalmente ofuscam a visão do motorista. Ele reduzia a luminosidade, principalmente na placa de velocidade. Ele fazia apenas um círculo em volta, não um quadrado feio, mas sim um círculo pequeno e bem feito. Era perfeito. Com 1 milhão de pixels, dá para fazer muita coisa. Era possível projetar coisas. E a Audi, testamos o protótipo do Six em Castellet, com faróis parecidos. A gente jogou Game Boy numa parede. Ah, sim, eu tinha visto isso. Jogamos Super Mario, o que foi bem divertido. Isso mostra que agora dá para fazer umas loucuras. Para mim, Mercedes em sistema de produção é o melhor que já testei. Então talvez agora eu deva testar o novo Audi A6. Eu já fiz isso, mas não testei à noite. Mas tem várias coisinhas. A tecnologia realmente tem seu lado bom. Principalmente os faróis matriciais. Tem duas coisas das quais eu não conseguiria mais abrir mão. Nos carros um pouco mais premium, são os faróis matriciais e o piloto automático adaptativo com condução de nível 2. Sim, isso depende das marcas. A gente aprende rápido sobre autonomia. E a Tesla, você está satisfeito com a direção autônoma? Bem, eu gosto de dirigir, então não uso tanto assim, só quando estou cansado. Caso contrário, você dirige o tempo todo? Sim, ok, eu prefiro dirigir. E você, está usando o modo One Pedal? Mas agora eu estou no modo One Pedal. Você gosta do modo One Pedal? Sim, eu gosto do modo One Pedal. Você usa o modo One Pedal em todos os tipos de estrada, inclusive rodovias? Na verdade, depende do momento, depende do tipo de trajeto. Na verdade, você não pode desativar o One Pedal enquanto dirige um Tesla. E é aí que entram em cena os famosos botões sexy. É que eu posso modificar a porcentagem dos freios regenerativos. Você não pode fazer isso normalmente. Não, eu não posso fazer isso. Está ligado ou desligado. Então, coloquei os botões com os valores 25, 50, 75 ou 0, totalizando 4 botões. Ok, é verdade que isso é realmente impressionante. Esse botão sexy, é verdade, né? Ele é sexy, faz coisas super interessantes. E eu admito que eu não conhecia isso. Mas então, voltando ao piloto automático, o funcionamento eu não acho tão bom assim na Tesla. Eu concordo totalmente com você. Quando saiu na época, assim, foram os primeiros. O carro dirigia sozinho, era incrível, e hoje para mim eles estão ultrapassados. Nunca testei a Tesla nas estradas europeias, apenas nos Estados Unidos. Lá é top, você realmente não precisa mexer em nada. Eu gostaria de ir aos Estados Unidos testar uma Tesla, e acho que vou fazer isso quando eu for para os Estados Unidos. Vou tentar alugar uma Tesla para ver isso, porque me parece bem interessante. Mas na França... Mas acho que você não precisa, pois faz poucos dias. No momento em que estamos gravando o vídeo, a Tesla está fazendo uma demonstração de direção autônoma. Eles atravessaram a Praça da Estrela e você vê o vídeo, a pessoa não está com as mãos no volante. Paris? Sim, Paris, Praça da Estrela. Ela se virou. Ela se virou. A rotatória mais, enfim, a mais catastrófica da França ou do mundo. Não, eu juro pra você, eu já morei na Ásia. Place de l'Étoile é brincadeira sério. Todos que dizem, o Arco do Triunfo, brincadeira. Isso aí é qualquer cruzamento na Ásia, mas de verdade, em cada esquina é assim que é. Pra quem viu meu vídeo sobre o Paquistão, tá aí.
Paquistão, Índia, é verdade que é meio caótico. Ah, não, mas a França é brincadeira. Até fui pra Sicília. É isso mesmo, na Sicília o pessoal também dirige de qualquer jeito. Você vai para o Marrocos, vai para todos esses países, os países da África, os países da Ásia, é outro mundo. Aqueles que dizem é difícil dirigir na França, os motoristas recém-habilitados. Juro, deem uma volta nesses países e verão. Não tem nada a ver. Eu dirigia na época na Ásia com 8 anos e a gente vê frequentemente até motoristas de caminhão que têm 12, 13 anos. Não vou esconder nada de vocês. Lá na rodovia, um que atravessa o país inteiro. É outra coisa. A pequena Tesla, tudo bem, ela se vira, faz tudo sozinha como gente grande. Eu gostaria de ver uma Tesla na Ásia. Ela nem se mexeria, ficaria só no pisca-alerta. Isso seria engraçado e interessante para a cidade. A propósito, você costuma acompanhar um pouco o seu consumo? Sim e não, porque na verdade quando você olha na Tesla, lá ele mostra 92,2 watts por quilômetro. Mas o valor que está exibido ali é só do motor. Ok, ele não mostra informações sobre o consumo do ar-condicionado, por exemplo. Na verdade é necessário acessar outro menu. Ok, eu não sabia. Isso não tem o mesmo consumo. Veja, isso é levado em consideração aqui? Você tem 10,5. Sim, isso considera o funcionamento do ar-condicionado, aquecimento, etc. Ok, eu não sabia que era só o trajeto. Sim, é só do motor? Então é um pouco enganoso. Sabe, tem gente que diz, mas eu fui o primeiro a cair nessa armadilha. O consumo da Tesla não é alto, mas não se deve olhar apenas para esse número. Ok, tem uma pequena diferença de... Depois depende. Sabe, se eu não usar o ar-condicionado, vai ter menos diferença? E você, evita usar ar-condicionado e aquecedor? Ou deixa tudo ligado o tempo todo? No começo, sim. Depois vou te confessar que agora não mais, porque eu tenho pontos de indicação que me permitem dirigir de graça. Enquanto eles pensavam nisso, parece que a Tesla também tem uma assinatura. Não, então não para os proprietários da Tesla. Ok. Você como proprietário já tem a tarifa preferencial, que é um preço um pouco reduzido. E isso é para os que não têm Tesla. Você pode ter uma assinatura de 10 euros por mês para ter a tarifa dos proprietários de Tesla. Finalmente, o preço por quilowatt-hora. Ok, mas não. Eu estava falando de todo o sistema de infoentretenimento para ter o 10 horas, aquela coisa. Ah, sim, são R$ 9,90 por mês pela conexão Premium. Ok, isso inclui quais serviços? Então, antes tinha Spotify, agora eles tiraram. Não temos mais o Spotify. Basicamente, não vale a pena. Você tem o trânsito em tempo real no sistema de posicionamento global, tem o karaokê, eu acho, algo assim. Se você parar para assistir YouTube ou coisas assim, você já tem a conexão incluída. Ok. Caso contrário, você precisa compartilhar a conexão com o seu telefone. Ok. Então, você tem a assinatura ou não? Sim, eu fiz a assinatura porque ainda tinha crédito. Certo. Ok, descontado do crédito que você tem. Mas para mim, a conexão Premium não é essencial. Certo. Ela não é mais vital, já que nem tem mais Spotify. Era a música, principalmente, que era legal. É, tinha o Spotify incluso, então valia mais a pena, sabe? Tenho uma dica para o Spotify, se vocês quiserem. Pessoalmente, não uso Spotify nem nada do tipo, só ouço rádio. Se você usar uma VPN e se localizar na Tailândia, fica muito mais barato. Ou na Bolívia. Em vez de 9 euros, você paga 2 ou 3 euros. Podemos seguir em frente e dar uma volta em Carecinard para ficar mais tranquilo para andar. Estamos a 80, 90. O isolamento acústico é bom, mas dá para ouvir um pouco o barulho dos pneus. O asfalto aqui não está muito bom. Mas eu já tinha notado uma diferença entre o modelo 3 e o modelo ITS. A vantagem do modelo 3 é um pouco melhor no conforto da suspensão, mas menos bem isolado em relação ao barulho dos pneus, e tem melhor desempenho no modelo 3. Mas você poderia ter o mesmo desempenho se tivesse escolhido a bateria maior junto. É, Então é possível ter isso mesmo assim. Existe uma versão de desempenho. então mais autonomia no modelo X, tração traseira, grande autonomia. É verdade que isso é uma vantagem. Ok, vamos lá. Vamos pegar um trecho da 110. Vamos poder testar. É verdade que também para se inserir. É rápido, eu diria que é mais do que suficiente. Para mim, o elétrico é isso. É também o lado seguro da potência e da instantaneidade. Você pisa, ele acelera. Sai imediatamente. E mesmo aqui, se estivermos um pouco acima de 100, se voltarmos para 110.
tem um pouco de barulho do vento, mas ainda assim está sob controle. Siga em frente. Vamos pegar a próxima saída para fazer um trecho a mais. Voltarei para o piloto automático. Olha, estou ativando para te mostrar. Então, se eu deixar só as mãos assim, ele não deveria me alertar. Porque ele acha que você está com as mãos. Pronto, ele acha que estou com as mãos no volante. Teoricamente, eu não deveria receber nenhum alerta, e aqui eu não estou tocando no volante. Ele já deveria ter me alertado. E então, pela pouca experiência que eu tive, não foi muito convincente, né? Porque ainda tive algumas freadas fantasmas. Confesso que, para ser sincero, até mesmo nos novos Tesla, tive algumas freadas fantasmas. Isso era muito criticado na época, pois incomodava muitas pessoas. Ainda acontece, ainda é uma realidade. Eu te confirmo. E tem algumas marcas. Isso também acontece comigo de vez em quando há freadas. Você se pergunta por quê? Às vezes é por causa de um raio de sol ou alguma sombra que pode aparecer. No início, a Tesla assustava. Tenho amigos que venderam o carro por isso, é chato, mas verdadeiro. Mas isso acontece bem menos do que antes. Comigo isso aconteceu numa estrada estadual, a 90 por hora, e de repente não tinha nada na frente. Ele te avisou. Atenção, mantenha as mãos no volante. Na verdade, como não tenho o piloto automático avançado, mas graças aos sexy buttons, há uma função que reativa o piloto automático ao mudar de faixa. Então, depois de X segundos que configuramos, Você pode sair daqui? eu coloco a chave de tempo, isso vai me desconectar, e quando eu mudar a fila, o piloto automático será ativado novamente. Depois de 2, 3 ou 4 segundos, Então, à direita aqui. especialmente agora, com as setas automáticas, eu não sei se você está sabendo, Não, eu não sabia. assim que você muda de faixa, isso sai. É verdade que isso é bom, assim evita. A gente fica cada vez mais preguiçoso. Não vamos esconder isso. Mas eu gosto de ter essas assistências. É como na moto, né? O cliente no automático, você vira. Tem o detector de ângulo, você se endireita, a moto sabe que isso desativa automaticamente e é verdade que isso é bem legal. Isso evita que você precise fazer mais manipulações. Quanto menos tempo levar, melhor. E depois, agora eu estou tão acostumado que quando pego outro veículo fica um pouco complicado. Você deixa. É verdade que depois que a gente se acostuma com todo esse conforto, é muito bom. Essa estrada é bem esburacada. Como passageiro da frente, está tranquilo, mas acho que atrás balança bem mais. Na verdade, eu te diria que acima de 50 fica tranquilo. Na cidade, com todas aquelas lombadas e tudo mais, é verdade, realmente fica bem mais firme. Aqui está tranquilo, é suportável. Sinceramente, eu não acho isso desconfortável. Bom, depois na estrada é o que precisa, não é duro. E aí você pode fazer o retorno ali na frente. Isso dá uma boa ideia do Model X. O interior ainda está em bom estado. O que você acha dos bancos? Então, depois de quase 3 anos de uso, Olha, tá tudo bem. Eles aguentam bem. É verdade, eu olho e eles nem têm rachaduras ou qualquer coisa assim, são de boa qualidade mesmo. Quero te dizer, 90% do tempo eu estou sozinho. ok, mas até o seu banco parece estar em ótimo estado. Então talvez o meu tenha um pouco mais de rugas do lado. Ok. Quando eu sento, o lado de fora do assento apresenta uma pequena dobra. Ok. Fora isso, é resistente. Ok, dê meia volta aqui. Se eu conseguir virar o volante, Deve dar certo. é mais largo. Se passar, tá bom. E é verdade que esse lado, na hora de inserir toda vez, é bem legal, é bastante agradável. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de me imaginar no próximo veículo, quando você já conheceu isso. E mesmo assim, tendo experimentado bastante carro, é complicado. E você fez financiamento? Esse aqui na Tesla? Não, eu paguei à vista. Eu tinha vendido o Model 3 e comprei esse aqui. Ok. E então, em relação às perdas, você... Aqui. Você acha que seria mais interessante aproveitar uma próxima oportunidade para pegar um veículo novo? Em leasing, né? Aqui eu passo de quase 50 para 35 em menos de 2 anos. Teve realmente uma boa queda.
Ah, sim, foi na época em que tinha todos aqueles problemas de falta de componentes, essas coisas. A Tesla tinha aumentado os preços artificialmente, justamente para que as pessoas, quer dizer, para que a linha de produção deles não ficasse realmente saturada. Então tivemos esse aumento de preço artificial e 2 meses depois eles baixaram os preços. Então você acabou pegando o período mais caro. É como os modelos S, que baixaram 20 mil euros repentinamente de um dia para o outro. Foi isso que aconteceu. A Tesla devia estar lá então, imagina, é sexta-feira, você compra seu modelo S por 150. Sabe, você volta na segunda-feira e vê no site. Eu comprei isso, mostra pro seu amigo, olha, por esse preço, ela caiu 20 mil. É verdade que dos lados, porém, a gente ouve um barulhinho. O assobiozinho só aparece quando piso fundo. Do contrário, não dá para ouvir. Caso contrário, não tem assobio. Comparado aqui a alguns carros, onde às vezes você tem... Sim, sempre. Enquanto aqui, eu mantenho o pé e não se ouve tanto assim, na verdade. Não, é bem tranquilo. Então, você recomendaria um Model Y? Sim, e não. Se você é exigente com conforto, não. E quanto à novidade, também é complicado. Veja, eu gosto de conforto dos equipamentos extras. Atenção, nas versões de entrada ainda faltam alguns equipamentos. O que quer dizer? Você tem o sistema de áudio, né, que é menos potente. Você não tem o áudio premium, enquanto nas versões de entrada dessa geração você ainda tinha o áudio premium, com os sons graves, eu não sei quantas dezenas de alto-falantes. É como se fossem barras de som na frente e atrás. E tem aquelas que ficam com os graves normais. E tem aqui também que você não vai ter no novo modelo It de entrada. Mesmo na versão de grande autonomia com tração traseira, você realmente precisa pegar a grande autonomia com tração integral para ter de verdade o lado premium do sistema de áudio. Então eles começam a fazer algumas escolhas. Mas é verdade que no começo, pelo menos para essas gerações, Não faziam distinções. desde o começo, né, você tinha tudo ativado no máximo. Ao contrário de algumas marcas atualmente que oferecem opções de aluguel mensal, confesso que isso me causa repulsa. Já falei isso para essas certas marcas, até mesmo BMW, Audi, etc. A Zona Climb, pagar 3 euros por mês para ter a Zona Climb, sendo que ela já está no carro. Tem coisas assim, o piloto automático adaptativo já está no carro, mas você pagar uma opção extra para ativá-lo. Acho que as pessoas que forem boas em informática nos próximos anos vão comprar carros mais baratos e ativar tudo sozinhas. Mas com os carros conectados, infelizmente, eles poderão te monitorar e desativar novamente. É como quem desbloqueia o Photoshop ilegalmente. Agora tem patches e tudo mais. Você liga o seu computador, aí ele diz, ah não, você está com uma versão pirata. Tudo vira assinatura. Antes você podia comprar os softwares, mas agora as marcas conseguem fidelizar você para sempre. Pago mensalmente um valor significativo para fazer minhas edições no Photoshop, Adobe Premiere e outros programas da Adobe. Na época, o Adobe Premiere custava por volta de 1.000 euros. Com certeza, agora você paga mais barato. Depois você tem um pacote completo incluso, mas são esses os custos reais. E você sabe que você tem o tempo todo, né? O tempo todo não é como sua música, assim. Na época você comprava seu CD, ouvia seu CD. Não tínhamos 1 bilhão de músicas disponíveis. Mas é isso, você não tinha esse custo todo dia. Na verdade, agora você já tem isso. Você tem seguros de cartão, carro e outros, além de pagar mensalmente academia, Spotify, às vezes Netflix e desejar o Amazon Prime. Não é a mesma coisa. Isso, mais isso e aquilo começa a pesar, né? Podemos voltar para a direita ali. Normalmente é isso, e a gente passa por ali, eu acho. Era 104, se não me engano, não era isso não. Então acho que a gente vai dar uma voltinha, um pouco longa demais, na verdade. Poxa, desculpa, na verdade era uma 104 do outro lado que a gente tinha que ir. Devíamos ter descido antes, mas poderíamos ter passado por lá. Desculpa, demos uma voltinha. Eu não pago as taxas. Beleza, fazemos um pequeno debrief quando chegar. Vamos sentar lá atrás. Sim, até já. E os bancos de trás, como estão? Para terminar este vídeo, olha só, você tem qual altura? Um pouco menos de 1,80 m. Ok, quase como eu. É verdade que parece que você tem bastante espaço para os joelhos. Dirijo bem perto do volante também, Son. Não sei se você tinha reparado. Não, mas você vê como eu, de verdade. A gente tem espaço. Mesmo na altura da cabeça, ainda há muito espaço para você. Normalmente, em outros carros, quando você se encosta no fundo do banco e se endireita, encosta no teto, aqui não é o caso.
É verdade que parece bem legal, né? Os bancos também são bacanas e tem espaço, né? O assoalho é bem plano. Aqui a gente acha que é realmente muito bom. Os bancos então rebatem, é só puxar daqui. Além disso, no novo é motorizado. Foi o que eu vi ali, é só apertar, é assistido. Depois você pode ajustar em várias posições. Você tem duas posições, é ótimo. Os encaixes do Taser ISO fixos ali, o banco, bom, nada mal. 40, 20, 40. Isso permite guardar objetos longos e aqui tem espaço até o final. E aqui, por outro lado, vejo uma telinha que normalmente não parece ser original. Não, não nessa geração. Realmente, um tempo assim é o tempo de abrir a porta. Acende. E então aqui você tem uma tela, mas nos novos modelos, agora ela está presente. Sim, Isso aí é alguma coisa? Além disso, é a mesma coisa? É algo oficial da Tesla? de jeito nenhum. Por que está travado? Então tem que esperar o tempo de inicializar? Porque é assim que funciona no Android. Ok. Então, até dar boot e tudo mais, Ok, e então, aqui você tem até ar-condicionado e tudo mais. você pode, sim, como você tem as saídas de ar, pode ajustar a potência da ventilação. O que tinha aqui antes? Apenas saídas de ar. E 2 entradas USB. Era só isso. Ok, e aqui dá pra ver que os assentos estão montados em trilhos bem altos, mas pelo menos isso realmente permite esticar as pernas, dá pra alongá-las. Eu admito que é legal, mas na verdade a gente não fica muito apertado aqui. O legal desse carro é que ele é espaçoso, a gente fica confortável. Mesmo aqui tem um espaço grande, dá pra colocar e carregar coisas pras viagens. Não possui apoio de cabeça central, mas nunca notei sua ausência. Sim, olha, ele está bem camuflado. Eu nunca tinha visto, eu não sabia. Então isso já libera bem a visão, já que não é muito boa. A retrovisão não é das melhores. Que legal, acabei de descobrir algo novo. E o porta-copos, o apoio de braço, 2 porta-copos. Vamos lá, motorista, é realmente legal. E mesmo atrás temos um vidro laminado também. E aqui, essa vista. Com esse teto panorâmico grande, admito que é muito legal. Obrigado de qualquer forma pela apresentação do seu carro. Obrigado por me convidar. Não hesite em se inscrever no canal dele. Eric Stack, você faz como a gente faz, todo tipo de teste, carros, tecnologia, um pouco de tudo e outras coisas. Ele faz um bom conteúdo, faz vídeos bonitos, até mais bonitos que os meus. Obrigado por me acompanhar mesmo assim, mesmo que eu ache eles um pouco mais simples. E então, eu te vejo em breve. Com prazer. Talvez em outros testes, mencionamos algo que o deixou animado para fazer mais testes comigo. Sim, Vocês querem? Coloquem nos comentários se vocês querem que ele venha fazer comparativos. O pessoal está dando like. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. tchau.